Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de sistemas digitais. E hoje, como eu tinha prometido para vocês, a gente vai falar sobre a resolução daqueles exercícios de máquinas de estados do nosso vídeo anterior, certo? Então, aqui só para a gente começar, só para a gente relembrar, né, esses slides eles mostram o exercício 1, que é considere uma aplicação para controlar um sistema de temperatura e que tem um sensor W que ele vai indicar assim em relação ao tempo, né? Então aqui a gente tem o avanço do tempo, um sensor W que indica se a temperatura está acima do limite, certo? Então aqui a gente foi vendo que o que acontece? O sensor ele precisa indicar duas medidas de tempo consecutivas com um valor alto e aí acionar um valor Z, né? Que seria a nossa saída do nosso sistema. Então aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tem dois valores uns consecutivos, então a gente vai ter o nosso valor Z sendo ativo, certo? Mas depois desse zero aqui, ele vai fazer o nosso valor Z zerar, certo? Mas vamos colocar a mão na massa, né? O que a gente precisa fazer nesse sistema? Vocês precisam entender o seguinte, o que a gente está projetando agora é isso aqui, ó. A gente tem uma parte, que eu vou definir de S, tá? Que é o nosso circuito sequencial, que vai receber um sinal de clock, tá? No nosso sistema. Esse circuito sequencial ele possui uma saída, certo? E essa saída aqui, ela é definida, tá? Na nossa máquina de estado, na nossa lógica sequencial, como nosso estado atual, que seriam as condições de saída dos nossos flip-flops, certo? Só que esses flip-flops, ele também possui entrada, uma entrada, né? Ou mais de uma entrada, tá? Podem ser mais de uma, não precisa ser uma só. E essa entrada ela é definida por onde? Pela nossa lógica combinacional, que eu vou colocar um C. Tá? Isso aqui é combinacional. Aqui é sequencial, tá? E o que isso aqui está definindo? Essa entrada aqui está nos definindo o nosso próximo estado. Certo? E aqui a gente vai ter as nossas entradas, que eu vou chamar de W, e também a nossa realimentação, né? A nossa saída aqui, ó, a nossa realimentaçãozinha do nosso circuito. Então, realimentação. Tá? Ficou bem feio aqui escrito, mas é para vocês entenderem. Certo? Voltando ao nosso problema. A gente precisa modelar um sistema desse jeitinho aí que vocês estão vendo, que seja capaz de identificar uma sequência de dois uns na minha entrada. Ou seja, dois tempos consecutivos. Vamos dizer que aquele sensor está monitorando a temperatura a cada minuto. Tá? A gente pode usar um tempo bem grande, não tem problema. E aí, no instante zero, a gente deu início ao sistema. Em um minuto, ele vai verificar a temperatura. Ok, recebi aquele W. Se aquele W for 1, eu vou armazenar ele. O meu sistema ele vai armazenar. Quando chegar em 2 minutos, aquele meu sistema vai ler a entrada de novo e vai verificar, opa, eu tenho outro 1. Então, quando isso acontecer, nesse segundo 1, o nosso próximo estado da nossa máquina vai definir a saída 1. Ou seja, vai definir uma condição de ação para aquele problema que está sendo identificado. Não precisa ser um problema, tá? Pode ser alguma situação que o circuito precise agir. Tá? Não necessariamente ser um problema. Tá? Então tá, vamos pensar. A gente precisa ter dois uns em sequência, né? Uma sequência de dois uns. Então, a gente precisa fazer um diagrama de transição de estados que resolva o nosso problema. E se a gente quiser pegar, por exemplo, o estado inicial, tá? Eu vou chamar ele de A. Então, esse aqui é o nosso estado inicial. Tá? Aqui eu vou até colocar um reset. Tá? Aqui eu teria um reset na minha máquina. Então, eu tenho um estado A. Se eu receber 1, eu mudo de estado. Eu vou para um estado B. Vamos chamar ele de B. Certo? Se eu receber 1. Se eu estiver em B e receber mais um 1, ou seja, o meu segundo 1, eu vou mudar de estado também. E aí eu vou para um estado C. Certo? E agora, se eu estiver em B, opa, eu esqueci do 1, né? Se eu tiver o B e receber um 0, eu vou voltar para o A.
Se eu tiver em A e receber um 0, eu faço isso aqui. E se eu tiver em C e receber um 0, eu também volto para o A. Então aqui o 0. E se eu tiver em C e receber um 1, eu faço esse loopzinho aqui. Certo? Então aqui a gente tem um diagrama de transição de estados. Certo? E aí, como que a gente pode definir esse diagrama usando uma tabela? Né? Nossa tabelinha. Então pensem no seguinte, a gente tem o estado atual, a gente vai ter o nosso próximo estado, tá? E a nossa saída que eu vou chamar de Z. Tá? Com um Z bem torto. Então, nosso estado atual, A, B ou C. Nosso próximo estado depende da nossa entrada, né? Isso aqui, essas setas aqui que eu estou mostrando para vocês, é a entrada do nosso sistema, que é o W. Tá? Ou seja, o próximo estado, deixa eu puxar um pouquinho para baixo aqui só para arrumar. Então, A, B, C. Nosso próximo estado vai ser quando W igual a 0 e quando W igual a 1, né? Essas duas condições. Quando eu estiver em A e o meu W for 0, eu permaneço em A. Se eu estiver em A e o meu W for 1, eu vou para B. No meu estado A, a minha saída é 0. Se eu estiver no estado B e o meu W for 0, eu vou para o estado A. Certo? Se eu estiver em B e receber um 1, eu vou para o C. E no B, a minha saída continua em 0. E se eu estiver em C e receber um 0, eu vou para o A. Se eu estiver em C e receber um 1, eu continuo em C. Só que aqui a diferença é que a minha saída é 1. Então aqui eu tenho a minha tabela. Certo? A minha tabelinha de estados. Então eu tenho todas as possíveis transições dos meus estados. E aí notem o seguinte. Tá? Esses estados aqui, A, B e C, eu posso definir bits para eles, né, para representar esses estados. E aí, essa minha lógica sequencial aqui, ela vai ser definida, o tamanho dessa lógica sequencial, ela é definida pela quantidade de estados que eu tenho na minha máquina. Aqui eu tenho 3 estados. Se a gente pensar em potências de 2, né, cada flip-flop é uma potência de 2, quantos flip-flops eu preciso, no mínimo, para representar 3 estados? Bom, se eu usar só um flip-flop, a gente consegue representar 2 estados, né? Que aí um flip-flop, pensando em binário, né, a gente consegue o 0 e o 1. Então, 2 valores distintos. Com 2 flip-flops, a gente consegue representar 4 estados. Que aí eu tenho 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Né? Eu tenho 4 estados possíveis. Logo, com um flip-flop eu não consigo representar 3, mas com 4 eu consigo. Então, ok, vou ter que usar 2 flip-flops. É assim que a gente define, tá, pessoal? O número de flip-flops. Ou seja, o número de estados, né, a gente vai ter 2 elevado na n, sendo que n é um número de flip-flops. Então, se eu preciso de 3 estados, no mínimo, um número maior do aqui, ó, 2 na n tem que ser maior ou igual ao número de estados que eu tenho. Né? Se eu tenho 3, o meu 2 na n aqui precisa ser, eu preciso de 2 flip-flops, tá? Para essa condição ser verdadeira. Certo. Então, vamos reescrever essa tabelinha, definindo, né, no caso, quais estados vão representar os meus estados A, B e C. Que sequência de bits que eu vou usar. Então, vamos lá. O meu estado atual, eu vou colocar aqui no cantinho, tá? A gente vai ter o A, a gente vai ter o B, e a gente vai ter o C. O A, ele vai ser o 0, 0. O B, ele vai ser o 0, 1. O C, ele vai ser o 1, 0. Tá? No próximo estado, ou seja, quando o W for 0 e quando o W for 1. E aqui a nossa saída Z. Tá? Se eu tiver em A, eu vou permanecer em A se eu tiver um 0 na minha entrada, ou seja, 0, 0. Se eu tiver em A e receber um 1, eu vou para B, ou seja, 1, 0. Se eu estiver em B e receber um 0, vamos lá, 0, 0. Se eu estiver em B, eu vou para C, que é, aqui não é um 0, né? Desculpem. Aqui é 0, 1. Se eu tiver em B e receber 1, eu vou para C, que é 1, 0.
Tá? A minha saída aqui é 0, e em C é o A, que é 0, 0, e o C, que é 1, 0. E aqui a minha saída é 1. Certo? E aqui eu tenho mais uma combinação, né? Porque eu estou usando 2 bits. Eu preciso definir a minha condição 1, 1, que seria um estágio D. Né? Esse estágio aqui eu nunca vou utilizar nesse meu sistema. A gente não está utilizando ele. Ou seja, se eu tiver um 0 aqui, é don't care, don't care. Ele vai ser um estado, tá? Que aqui a gente precisa ter essas condições, que a gente está definindo que don't care. A gente não vai usar ele. Tá? Então, por isso que a gente define como don't cares, que vai facilitar a nossa vida se a gente precisar simplificar o circuito, mas a gente nunca vai atingir esse estado. Tá? A gente pode ou não considerar ele nos nossos mapas de Carnot. Tá? Ok, então agora aqui ó, a gente tem tabelas. E aí notem o seguinte, se eu for aqui ó, no nosso lógica sequencial, essa saída aqui que eu desenhei, ela não é uma só, né? Ela tem duas saídas. Eu tenho duas saídas aqui, assim como eu tenho duas entradas. Eu tenho dois flip-flops ali dentro. Então eu vou ter duas entradas, duas saídas e a minha lógica combinacional, tudo bonitinho. E a realimentação, tá? Ela vai ser... Aqui eu botei tudo em curto, mas entendam que seria um barramento, tá? Aqui é a representação de um barramento. Então, aqui eu vou ter a realimentação com as minhas entradas não, o meu estado atual, e a minha entrada W do meu sistema. Tá? Tudo certinho. Então, se a gente redesenhar isso aqui, a gente vai ter a nossa lógica combinacional, que vai definir duas saídas, né? Porque eu preciso definir o meu próximo estado, ele tem 2 bits, então eu preciso de duas linhazinhas aqui. Eu vou ter a minha lógica sequencial, eu vou desenhá-la um pouquinho mais alta aqui para vocês entenderem, que vai receber os 2 bits, e aqui dentro eu vou ter dois flip-flops. Aqui eu tenho um flip-flop, e aqui eu tenho outro flip-flop. Certo? E aí essas entradas aqui, ó, essa entrada vai nesse aqui, e essa aqui vai nesse. E as saídas dos flip-flops são as saídas da minha lógica sequencial, dos meus 2 bits. Então, aqui o meu estado atual, que é a saída dos flip-flops, e aqui o meu próximo estado. E aí esses dois estados aqui, eles vão voltar para realimentar o sistema junto com a minha entrada W. Tá? Então a gente vai ter esse desenho de circuito aqui, basicamente. Tá, e como que a gente define esse circuito? A gente precisa nomear esses sinais, tá? Então aqui, ó, no meu próximo estado, eu vou definir que isso aqui é x1 e isso aqui é x2. Certo? Esses dois estados aqui são x1 e x2. E nos meus flip-flops, essas saídas aqui, ó, eu vou chamar de y1 e essa daqui de baixo vai ser y2. Certo? Então aqui eu tenho as duas saídas, y1 e y2, que é o meu estado atual. Ou seja, aqui ó, eu tenho y1 e y2. E no meu próximo estado, que eu vou colocar para cima o 0 e o 1, eu tenho aqui ó, x1, x2, x1, x2. Ou seja, eu estou definindo a minha lógica do meu próximo estado. Tá, e como que a gente faz isso? Vocês devem estar se perguntando, né? Como é que eu vou ter esses circuitos aqui para x1 e para x2? Né, para definir o próximo estado desses flip-flops. Bom, a gente precisa, a partir dessa tabela aqui, montar as nossas tabelas de mapa de Carnot. E aí, por exemplo, aqui a gente vai fazer uma delas, tá? Nesse slide mesmo. Vamos fazer para x1. Então vamos lá, a gente vai ter a nossa combinação de y1 e y2, né? 0, 0, 0, 1, 1, 1 e 1, 0. Então montando o nosso mapinha de Carnot. E vamos lá, aqui a gente vai ter o nosso y1 e y2, aqui vai ser o nosso x1. Certo? Então, ó, quando a gente tem 0 e 0, tá? Aqui vai ser 0 e aqui vai ser 1. Aqui é o nosso W. Tá? Então, a gente está definindo o mapa de Carnot para x1 e aqui é o valor de W. Por quê? Porque é o W que define aqui ó, se é o 0 ou se é o 1. E aqui é o y1 e y2. Certo? Então, vamos lá. Se eu tiver y1 e y2 0, 0, se eu tiver um W0, qual é o valor de x1 nesse caso?
é esse aqui, ó. É 0. Então, coloco um 0 aqui. Se eu tiver 0, 1 e um 0, né, y1 e y2 nessa combinação e 0, então é aqui ó, o estado B, eu vou pegar esse bit aqui. Então, 0. Se eu tiver, aqui eu vou pular esse aqui, tá? Se eu tiver 1 e 0 no meu y1, y2 e w0, que é esse aqui, ó, 1, 0, vou pegar esse bitzinho aqui, que é o meu x1. Eu tenho um 0. Aqui eu vou ter um don't care, tá? Que é esse don't care daqui. Nessa linha aqui, né, eu tenho um don't care, na verdade, que é essa linha aqui. E agora, se eu estiver 0, 0 e receber um 1, eu vou olhar esse bit aqui. Tá? Ou seja, 0. 0, 1, recebi um 1. Então aqui, ó, 0, 1, recebi um 1. Eu vou pegar esse bit aqui. Está aqui, 1. 1 e 0, recebi um 1. 1 e 0, recebi um 1. Então eu vou nessa coluna aqui e pego esse primeiro bit, que é o meu x1. E aqui é o 1. Ou seja, o que a gente fez aqui? A gente pegou essa coluna aqui, junto com o don't care, tá? A gente pega só esse primeiro bit da esquerda e junto com o don't care, tá? Eu não vou pegar o don't care aqui para não ficar estranho. Tá? Isso aqui é a nossa lógica para o x1, incluindo o don't care também, tá? Ou seja, a gente montou só com aquele primeiro bit. Deixa eu apagar aqui. Ok, montamos. E agora, o que vai acontecer? A equação para o meu x1, né, ou seja, essa entrada aqui do meu sistema, do meu flip-flop, da minha lógica sequencial, ela vai ser definida pela simplificação aqui, ó, do meu mapa de Carnot. E aí, ó, eu tenho esse mapa de Carnot, então eu consigo juntar esse grupo aqui, ó, vou aproveitar esse don't care, né? Esse grupo aqui está me dando W, né, porque o W está fixo, e o que está variando aqui é o Y1, ou seja, é W, Y2. E esse outro grupo de baixo eu também consigo pegar. E esse grupo aqui, ó, de novo, o W está fixo. O que está variando agora é o Y2, ou seja, é W, Y1. Opa! Escrevi um outro W aqui. Y1. Logo, a minha equação para x1 vai ser a soma desses meus grupos, né? Então, é W, Y1 mais W, Y2. Ou WY1 ou WY2. E aqui a gente pode juntar, né, esses elementos aqui. W, Y1 ou Y2. Então, essa é a nossa equação para o x1. Certo? O meu x1 vai ter essa equação aqui. Ou seja, a minha entrada e as realimentações. Esse y1 e y2, eles estão vindo daqui. Ó. São esses sinais aqui. Ó. Certo? Então, aqui está o x1. Vamos fazer o x2. Né? Deixa eu trocar a cor aqui, só para não fazer em vermelho. Então, vamos lá. O x2, a mesma coisa. Tá? A gente vai ter lá y1 e y2, as combinações. Aqui o nosso W, né? W0 e o W1. E agora a gente vai montar. Né? Então a gente vai pegar sempre esse segundo bit aqui. Ó. Agora a gente pega esse bitzinho aqui, né? O segundo bit, porque eu estou fazendo o x2. Então, ó, 0, 0 vai ser 0 e 1. Então, 0 e 1. 0, 1 vai ser, quando eu tiver 0 é 0, quando eu tiver 1 é 0. Então, é 0 e 0. 1 e 0, quando eu tiver 0, é 0. Quando eu tiver 1, é 0. Então, 1 e 0 é 0 e 0. Aqui vai o don't care. Né? Don't care vem daqui. Ó. 1 e 1, tanto faz se eu tiver 0 ou 1, vai ser don't care, don't care. Então, é fácil de botar no nosso mapa de Carnot. E aí, desse mapa de Carnot aqui, vocês estão vendo que a gente não tem muito o que fazer, né? A gente não tem muita saída. Logo, se a gente não tem muita saída, a gente vai ter que pegar esse grupo aqui. E esse grupo aqui vai nos dizer que x2
é igual a W, né? Porque eu estou pegando aqui o W, Y1 e Y2. Então, Y1 negado, né? Porque ele está zero aqui, e Y2 também negado. Então, essa é a nossa equaçãozinha para o x2. Certo? Então, agora, a gente tem a nossa lógica sequencial. Vou desenhar em azul mesmo. Então, aqui está a nossa lógica sequencial. E aqui, ó, a gente tem o nosso x1. E aqui, ó, a gente tem o nosso x2. Eu vou até tirar esse quadrado grande, essa lógica sequencial, porque eu vou desenhar agora os próprios flip-flops, né, que a gente tem. Então, a gente tem um flip-flop aqui e o outro aqui. Então, aqui é o nosso y1, y2. O x1 entra aqui e o x2 entra aqui. Então, cada um alimenta o seu flip-flop. Certo? E aí, nas equações de x1 e x2, a gente vai reutilizar esse y1 e y2. Né? A gente pode até, inclusive, pegar o negado. Né? Lembra que o nosso flip-flop a gente também tem o y1 negado aqui e o y2 negado aqui embaixo. Né? Que é a mesma coisa, é a nossa saída Q e a saída Q barra. Só que a diferença é que eu estou chamando o Q de y1 ou y2. Tá? Então tá, definimos isso. Só que o que está faltando a gente definir? A saída Z do nosso sistema. Que é o que a gente vai fazer com essas saídas do estado atual, ou seja, que lógica que elas vão passar aqui dentro, para definir a nossa saída Z. E como que a gente faz isso? É da mesma forma que a gente faz para x1 e x2, né? Só que a gente tem agora as nossas combinações, aqui as nossas combinações e a nossa saída Z. Ou seja, a gente vai ter a combinação de y1, quando é 0 e quando é 1, e o nosso y2. Opa. Bom, 2 quando é 0 e quando é 1. Então, 0 e 0 é 0. Né? A gente está olhando, opa, aqui, 0 e 0 é 0. 0 e 1 é 0. Então, 0 e 1 é 0. 1 e 0, vamos olhar lá na nossa tabela, né? 1 e 0, a saída é 1. Então, aqui tem 1. E 1 e 1, nossa saída é don't care. Pronto. Então, o que eu posso fazer aqui? Posso pegar esse grupo. E esse grupo aqui, o que está variando? O y2. Logo, a minha saída z ela é igual a y1. Esse é o valor da minha saída z. Certo? Então, ok, definimos todas as equações do nosso sistema. Agora que a gente definiu essas equações, a gente tem que desenhar os nossos circuitos. Né? Então, vamos lá, vamos desenhar ele. Vamos pegar o nosso flip-flop, nosso primeiro flip-flop ali. Né? Aqui a gente vai ter o nosso y1. Aqui a gente vai ter o nosso y1 barra. E aqui a gente vai ter a nossa entrada do flip-flop. Né? Isso aqui é o x1. Qual é a equação de x1? É essa aqui. Ó. Essa aqui. W e y1 ou y2. Ou seja, eu tenho que fazer... Eu tenho que desenhar o meu y2 aqui também. y2 e aqui vai ser o y2 barra. Vamos lá. Aqui eu tenho o meu W. Tá? Vou deixar esse pontinho aqui como se fosse a minha entrada W. E esse W aqui, ó, ele vai vir e ele vai se juntar, né, com o nosso Y1. Então, vamos puxar o Y aqui para baixo. Tá? Vocês vão ver que vai ficar um emaranhado de fio agora. Então, Y1 aqui e o Y2 aqui. Então, ó, vou fazer uma OU desses dois. Então, aqui eu tenho uma OU e aqui eu faço uma AND. Certo? Então, isso aqui ó, vai ligar
no meu x1. Tá? Ou seja, x1 é W e y1 ou y2. Então é uma OU desses dois, e a saída dessa OU liga numa AND com o W. Que é o que a gente tem aqui. Ó. A saída da OU liga com uma AND com o W. Certo? Agora, a gente precisa definir o nosso x2. E o que é o x2? É W, y1 negado, y2 negado. Ou seja, W então, isso aqui ó, vai ser uma AND de 3 entradas. Ficou muito grande, ficou muito torto. É uma AND de 3 entradas que vai receber o W, o Y1 negado e o Y2 negado. Ou seja, ficou um pouco ruim de ver, tá? Mas, ok. Tá? Vou até fazer assim, ó. Já que esse aqui está cruzando em cima, eu vou trocar a cor dele. Tá? Então, aqui eu vou puxar para vermelho. Bom. E aí a gente tem o nosso circuito funcionando, né? O nosso circuito que deve funcionar. Ou seja, o meu W aqui, ó, ele está entrando no meu sistema. Eu vou ter um sinal de clock que alimenta esses flip-flops, tá? Então aqui tem um CLK e aqui também tem um CLK, que é o mesmo, tá? É o mesmo sinal de clock. Eu só não botei o fio aqui para não ficar ruim de ver. E isso aqui, ó, e o Y1 é a nossa saída Z. Certo? E aí, vocês vão ver que o estado atual ele é Y1 e Y2. E o próximo estado ele vai ser definido aqui, ó, as entradas dos flip-flops. As combinações que vão ter aqui em X1 e X2. Vocês vão ver que elas definem o próximo estado e ele respeita totalmente essa nossa regra aqui dessa nossa tabela. Certo? Vamos dar uma olhada nesse exemplo no LogSim. Certo? Vamos montar ele no LogSim agora. Então, pessoal, a gente está aqui no LogSim e agora a gente vai fazer o negócio funcionar, né? Então vamos usar aqui, ó, dois flip-flops do tipo D, certo? Então, nosso primeiro flip-flop e o nosso segundo flip-flop. Então aqui, ó, já é o nosso sinal de relógio. Eu vou deixar o sinal de relógio vindo aqui de cima. Tá? Então aqui, ó, vai ser uma entrada de relógio. Pronto. Então esse relógio aqui, esse clock, ele vai definir o pulsar dos nossos flip-flops, né? Então aqui, ó, vai ser o nosso X1 e aqui vai ser o nosso X2. Aqui é o nosso Y1, aqui é o Y2. Certo? Então, deixa eu colocar até um texto aqui. Y1, aqui vai ser o Y2, aqui vai ser o X1, aqui vai ser o X2. Pronto. Então, tudo feito. Ok. Então, o que a gente precisa definir aqui? A nossa lógica, né? Então, vamos pegar o X2 aqui primeiro, que ele é o mais fácil, ele é só uma porta AND. Então, vamos lá na porta, pegar uma porta AND de 3 entradas. Então, vou configurar aqui para ser 3. E aqui, ó, a gente precisa de um pino, que vai ser o nosso W. Certo? Não é free state. E aqui vai ser o W. Vou puxar um pouquinho para o lado aqui. Nosso pino W. Certo, temos o nosso pino W. Vou ter que puxar essas portas aqui um pouquinho mais para a direita, tá? Puxar para cá, para a gente ter mais espaço. Então aqui, ó, o nosso W ele está entrando aqui nessa porta AND.
Vou botar ele nessa daqui do meio. A gente precisa do y1 negado para entrar nessa porta end. Então, vamos lá com y negado. E a gente precisa do y2 negado também para fazer a nossa end. Pronto. Então, o x2 aqui, a nossa lógica está pronta. A lógica do x1, que é esse aqui, ó, a gente precisa de uma end de duas entradas. Vou colocar aqui uma end. Vou colocar aqui com duas entradas. Você consegue diminuir o tamanho dela? Não vou conseguir diminuir. Deixa assim por enquanto. E essa end, ela vai receber o W, aqui o W, e o resultado de uma OR, né? Então vamos lá, vamos colocar uma porta OR. Ficou muito grande essas portas. Eu vou colar bem coladinho a porta OR aqui, ó. Tá? E aqui eu vou definir que ela tem duas entradas. E aí, quais são as entradas dessa OR? É o meu Y2 e o meu Y1. Então vamos lá, Y1, vou puxar aqui por cima o Y1. E o Y2, deixa eu ver, aqui no Y2 para pegar, não tem. E o Y2 eu vou pegar aqui de baixo. Então, fiz toda uma volta para pegar o Y2, só para não ter cruzamento de fios. Certo? Então aqui eu defini toda a lógica, e aqui ó, do meu Y1, vou puxar bem para o cantinho aqui, eu vou ter a saída. A saída vai ser o meu LED. Certo? Vamos puxar assim. Pronto. Agora sim. Pronto. Tenho o meu circuito funcionando. Né? E agora, o que a gente precisa saber? Se a gente vir para esse slide aqui, ó, a gente tem esse slide que eu estou mostrando, que são os nossos estados. Né? Então, nessa condição inicial, ó, notem o seguinte, a gente tem 0 e 0. No estado atual aqui, ó, é 0 e 0, ou seja, eu estou nesse estado A. Se eu pegar o meu W, tá, e passar para 1, ó, notem que eu passei ele para 1, mudou algumas coisas aqui, ó, mudou um pouco os sinais, ó, mas não mudou o meu flip-flop, eu não tenho borda de subida de clock ainda. Mas notem o seguinte, ó, passei o W para 1, olhem o resultado de x1 e x2 que a gente está tendo nesse caso aqui. Ou seja, quando eu passo o W para 1, o x1 fica em 0 e o x2 vai para 1. Ou seja, o meu próximo estado, a minha lógica do próximo estado está indicando que eu vou para o estado 0 e 1, que seria o meu estado B, B de bola. Né? Tá aqui, ó. Mas eu não fui para ele ainda, eu estou no A e a minha saída é 0, nota que o LED está desligado. Vamos lá, vou dar uma borda de subida de clock. Pronto, o clock subiu e desceu, tá? Só para a gente completar um pulso. Então, subiu e desceu o clock, ou seja, aquele primeiro 1 do meu estado A, ele já foi, eu já peguei um 1 aqui, e agora eu estou no meu estado B, que é o meu estado atual. Ó. Notem que o meu Y1 é 0, Y2 é 1. Ou seja, 0, 1. Estou nesse estado. O meu próximo estado, ó, se a gente olhar aqui, se eu não mexer em nada, e eu tiver uma borda de subida de clock, o meu próximo estado vai ser 1 e 0. Que é o estado, aqui ó, que é 1 e 0 aqui, ó, que a gente está tendo aqui. Que é o meu próximo estado, dado que eu estou no estado B, o meu próximo estado é 1 e 0, que está aqui, que vai ser o que vai ser passado para a saída dos meus flip-flops, se eu manter esse 1 aqui na minha saída. Ou seja, é o meu segundo 1 que eu estou recebendo. Então vamos lá, vamos subir o clock. Clock subiu e desceu, tá? Tive mais um período de clock. Capturei o segundo 1 consecutivo e fui para o meu próximo estado. Ou seja, eu estava em A, capturei um 1, fui para B. Eu estava em B, capturei mais um 1, fui para C. Em C, eu defino que a minha saída vira 1.
E agora, a minha saída virando 1, eu tenho que eu estou no meu estado C. E aí notem de novo, ó, se eu permanecer com esse W igual a 1, eu tenho 1 e 0 no meu próximo estado. Ou seja, ele vai manter o estado atual. Mas aqui, ó, vou passar para 0. Notem que eu já mudei o x1 e o x2. Ó. Aqui está dizendo que o meu próximo estado vai ser o 0 e 0 quando eu tiver uma borda de subida. Que é o que acontece. Tá? Isso sempre acontece. A gente pode... Ó, aqui eu voltei para o estado A. 0 e 0. Tive uma borda de subida, ou seja, estou no estado B. Se eu tiver 0 aqui, de novo, eu vou para 0 e 0 em x1 e x2. Mas y1 e y2 estão dizendo qual o estado que a gente está. Então é bem fácil da gente visualizar isso. E aí o nosso sistema está funcionando. Tá? Então a gente poderia testar ele, a gente poderia validar o sistema. Ele funciona bem. Quando eu tenho dois 1s em sequência, o meu próximo estado ele me dá 1. Certo? Então, bem tranquilo esse exemplo, né? Agora a gente vai ver o exemplo que é simplificando aquele problema, né? A gente vai fazer essa nossa máquina de Moore, né? A gente fez uma máquina de Moore. Agora a gente vai fazer uma máquina de Mealy, certo? E aí a gente vai tentar simplificar o problema de uma certa forma. E aí vocês vão ver como é que fica. Então, pessoal, falando do nosso exercício 2, tá? A gente tem aquele mesmo problema, só que agora a gente tem a saída 1, ó, quando eu tenho o meu segundo 1 consecutivo, ou seja, capturei esse aqui, e se o meu próximo 1 já for, se o meu próximo estado já tiver 1, a minha saída instantaneamente já muda, ela muda juntamente com o estado, certo? Ela não tem um delay, um atraso de um tempo, né, que nem o outro tinha. Né? Por exemplo, esse 1 aqui, ele só ia ter um z igual a 1 nesse próximo T5 aqui. Tá? Agora não, agora a gente tem no próprio tempo. Isso implica que, por exemplo, para a gente fazer essa máquina, a gente vai precisar de menos estados. Como assim? Bom, se a gente estiver partindo de um mesmo estado A, né, aqui a gente vai fazer a nossa máquina de Mealy, e esse estado A, ele pode ir para um estado B. Né? Só que o que vai acontecer? O A, quando ele tiver quando ele tiver um W igual a 1, a gente tem também um Z igual a 0, ou seja, minha saída Z é 0. Da mesma forma, né, aqui, ó, se eu tiver um W igual a 0, a gente tem Z igual a 0. No B, também, se a gente tiver um W igual a 0, a gente vai ter um Z igual a 0. E se eu estiver no B e o meu W for igual a 1, eu tenho Z igual a 1. Aqui o nosso diagrama de estados mudou, né? Então notem que agora a gente só tem dois estados para fazer isso. Então, peguei o primeiro 1, ok, e o segundo 1 aqui ó, vai definir a minha lógica da saída. Não é o estado que define a minha saída, é a transição. Tá? Então, o único momento que eu vou ter 1 é quando eu tiver uma transição 1 aqui, ó, do meu estado B. Nessa transição aqui eu produzo 1 na saída. Ok, e aí a minha tabela agora ela fica muito mais simples. Eu tenho dois estados. E aí vocês lembram daquela equaçãozinha para saber o número de flip-flops? 2 na n tem que ser maior ou igual a 2 estados. Logo, meu n tem que ser igual a 1, que é um flip-flop. Certo, se eu só tenho um flip-flop, eu vou ter isso aqui, né? Eu vou ter uma lógica do flip-flop, que vai ter a saída S e a sua entrada, né? Não vou chamar de saída S, eu vou chamar de saída Y e a entrada vai ser X. Certo? Ok, vamos definir esses valores a partir da nossa tabela aqui, ó. Por exemplo, eu tenho dois estados, né? No meu próximo estado aqui, eu tenho o estado A e o meu estado B. Desculpa, o próximo estado não, né? Meu estado atual, eu tenho o estado A e o estado B. A minha lógica do próximo estado ela é definida pelo W. Então, quando o W for 0 ou quando o W for 1. Então, o próximo estado aqui é o W. E se eu tiver em A e eu tiver um 0, eu vou ficar em A e a minha saída é 0. Se eu tiver A e vir 1, eu vou para B e a minha saída é 0. O B, quando eu tenho 0, é A e a saída é 0. E o B, quando eu tenho 1, é B com a saída 1.
Então notem que agora a gente tem aqui ó, o próximo estado e a saída. A saída é atrelada à transição, né? Os valores aqui de saída. E aí, se a gente definir que o meu A for 0 e o B for 1, né, que são os meus estados, estado 0 e o estado 1, a gente só precisa de um bit, por isso que a gente só usa um flip-flop. Tá? E aí a gente só precisa fazer as equações. Né? Então, para eu fazer o meu x, né, a equação do meu x, que nem a gente fez lá na nossa máquina de Moore, eu tenho que verificar os meus estados aqui. Ó. Se eu estiver no estado 0, né, se eu tiver 0 e receber um 0, eu continuo em A, que é o meu estado 0. Se eu tiver 0, né, se eu estiver no estado 0 e receber um W igual a 1, eu vou para o meu estado B, que é 1. Se eu estiver no estado B e receber um 0, eu vou para o estado A, que é 0. Se eu estiver em B e receber um 1, eu vou permanecer em 1. Então isso aqui é definido pelo meu A e meu B, né? Aqui, ó, olhando para isso aqui. Né? Que é para definir o meu X. Logo, eu vou pegar isso aqui, ó, vou simplificar dessa forma aqui. E aí o meu W ele não varia e o meu Y está variando. Logo, o meu X é igual a W. Pronto, defini o valor de X. Agora, o que eu preciso definir? Eu preciso definir a minha condição de saída. A minha saída Z, ela vai ser definida aqui por Y, né? 0 e 1. E o meu W. Então, quando eu tiver 0, quando eu tiver 1. Então, aqui é 0, 0, 0 e 1. Logo, a minha saída Z, ela é isso aqui eu tirei daqui, tá, pessoal? Aqui, ó, 0, 0, 0, 1. Então, defini esses valores. Então, está aqui o valor. Logo, a minha saída Z vai ser igual a uma end de Y, W, Y. Ou seja, eu tenho um circuito que o meu flip-flop ele vai receber o meu X e aqui vai ser o meu Y. E aqui eu vou ter a minha saída Z, que é exatamente o Y. Né? O meu X, qual é a equação do X? É W. Então o X só recebe o W. Opa, aqui está errado, né? Aqui não é o Z. Então aqui está o meu W, minha entrada W. Pronto. Conectei aqui na entrada. E agora a minha saída Z é uma end de W e o Y. Então eu vou pegar esse Y aqui. Vou pegar esse W aqui. Vou fazer uma end das duas. E isso aqui vai ser a minha saída Z. Tá? Aqui está o nosso flip-flop, né? Aqui está o nosso clock. E a nossa saída Z. Olhem que máquina simples, olha que sistema, que circuito simples que a gente fez aqui. Certo? Esse circuito aqui ele é muito mais simplificado, né? Então para vocês verem o poder de uma máquina Mealy. A gente conseguiu simplificar ele de uma forma gigantesca comparado ao anterior. Mas ele funciona um pouco diferente, né? Ele vai funcionar de uma forma, ele não vai produzir ele não vai ter essa sequência aqui, por exemplo. Ó. Se o meu W tiver essa sequência, por exemplo, ele não vai ter, por exemplo, aqui ó, a minha saída Z vai ser 0, 0, e a minha saída Z vai ser 1. Não, na máquina Mealy, ele vai ser 0 aqui, considerando que ele já estava 0 antes, tá? Então, ó, nessa combinação aqui, ele vai ser 0, aqui ele já vai ser 1 e aqui ele vai ser 0. Então, é essa a diferença do tempo. Ele reage na transição e não no próximo estado. Tá? Essa é a diferença das duas. E aí vamos montar, né? Vamos para o LogSim de novo. Então, se a gente construir esse circuito aqui, ó, vamos lá pegar a nossa memória, né? Nosso flip-flop D. Precisamos de um clock. Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui para eu poder ler. Preciso de um sinal de relógio. Vou colocar o sinal de relógio aqui em cima. Vou até colocar ele pertinho aqui, ó, tá? Como eu só preciso desse sinal de relógio, eu não vou fazer mais do que isso. Então aqui o nosso pino. Esse pino aqui vai ser o nosso W. Não é tri-state. Tá? Ou seja, a entrada do nosso flip-flop é o W.
certo? E também a saída do flip-flop aqui, ó, ela vai fazer um AND. Vou pegar a porta AND aqui. De duas entradas, ou seja, que é entre o meu Y e o W. E aqui a nossa saída, que eu preciso de um LED agora para a gente acender esse LEDzinho. Aqui. Pronto. Tem o circuitinho funcionando e agora a gente vai definir os valores, né? Aqui, ó. Se eu definir que o primeiro W vai ser 1, vocês vão ver o seguinte, que na transição de clock, eu vou passar o 1 para cá. Ó. Então, pronto, passei 1. O que está acontecendo? A minha saída já está dando 1, né? Só que eu só considerei um período de clock. Por quê? Porque, porque a minha transição aqui, ó, ele já está dando uma outra transição que é 1. E nessa transição ele já me dá a saída 1 num pulso de clock. Ou seja, eu estava num tempo, né? E aí quando eu fui para o outro, ele já está considerando essa entrada junto. Ó. Então agora se eu mudar a entrada, ó, eu consigo alterar a saída. E o que ele está dizendo? Eu recebi um 1, está armazenado aqui. Ó. Né? Eu recebi 1, eu estou no meu estado B. Se eu tiver um 0, eu vou para o estado A. Né? Só que aí, esse 0 aqui produz um 0. Esse 1 produz um 1, que é a transição que está me dando essa saída. E aí eu pergunto para vocês, como que a gente conseguiria transformar essa máquina aqui para ela funcionar como a máquina de Moore? Né? Porque aqui é estranho, né? Pô, a gente não precisa de 2 pulsos de clock para fazer isso. Ó. Aqui, ó, vou dar um outro pulso, ó, e ele não muda. O que está mudando agora é o W, porque eu já tenho 1 armazenado. Agora, se eu tiver 0, ó, eu já estou produzindo 0. E aí, se eu tiver o pulso de clock, ó, voltei para o meu estado A. Né? O meu estado ele é definido aqui, ó, dentro do flip-flop. Como tem um 0, é o meu estado A, lá daquela tabelinha que a gente fez. Se eu armazenar 1 aqui e tiver uma borda, ó, estou no meu estado B, que é o meu estado 1. E aí, a saída vai ser definida pela nossa condição. Tá? E aí eu quero transformar esse circuito aqui no mesmo circuito que a gente fez lá, né? Com uma lógica semelhante. Ou seja, eu não quero que esse 1 ele apareça tão rápido. Eu quero que ele apareça só no próximo estágio. Como que a gente faz isso? A gente faz meio que atrasando, tá, esse sinal de saída para ser representado num LED. Tá? Então eu vou continuar usando o LED. Deixa eu puxar bem para o lado aqui. Vou colocar o LED bem aqui em cima. Tá? E aqui eu preciso de outro flip-flop. Está aqui o nosso flip-flop. Eu preciso do meu sinalzinho de clock. Né? Vou pegar ele lá daqui de baixo. Mesmo clock, está alimentando. E aí aqui, ó, a minha saída Q desse meu outro flip-flop que vai alimentar o meu LED. E aí tá, vamos ver o que está acontecendo agora, né? Pronto, ó. Fiz vários clocks para eu zerar esse sistema, ou seja, eu estou no meu estado A, tenho 1 na entrada, armazenei, ok, estou no estado B. Só que agora, notem, ó, essa transição aqui, ó, ela não está me produzindo o LED acender. Por quê? Porque eu atrasei em um ciclo, eu preciso de mais um agora. Certo? Então, o que vai acontecer? Ó? Eu preciso que eu tenha outra borda de clock para eu poder controlar a saída. Ó, e eu não controlo a saída agora com a entrada. Então, eu acabei atrasando essa máquina. Então, se eu tiver 1 de novo, ó, ok, eu continuo dando 1 na saída. Se eu tiver um 0, a minha saída apaga. Certo? Aí, se eu voltar para 1, ó, eu voltei para o meu estado A e agora eu voltei para o estado B. Então, agora eu preciso de mais bordas de clock para a gente conseguir fazer ele funcionar. E essa máquina aqui é equivalente à nossa máquina de Moore, usando uma máquina MIDI. Eu só adicionei mais um período de clock aqui para atrasar o resultado dessa saída. E aí, em vez dele dar no primeiro período, ele dá no segundo. Tá? Então, foi basicamente isso que eu fiz. Bom, a nossa aula ela fica por aqui. Tá? Ela vai acabar ficando bem longa, até porque a gente usou o Logisim, usou os slides para desenvolver tudo isso.
Tá? Mas o que eu quero que vocês olhem? Tá? Se a gente for ali nos slides, eu quero que vocês deem uma olhada agora naquela máquina de Moore. Tá? Na máquina de Moore que a gente fez aqui, ó, quando a gente assumiu os estados, tá? Deixa eu ir para o lado aqui. Quando a gente assumiu esses estados aqui, ó, que a gente estava definindo, a gente definiu que o C ele estava no estado 1,0, né? Quando a gente nomeou eles, a gente nomeou com o estado 1,0. Eu queria que vocês pegassem esse C aqui e em vez de vocês montarem a tabela dessa forma, com essa definição aqui, eu queria que vocês fizessem, por exemplo, que o A seja o 00, o B seja o 01, o C seja o meu estado 1 e 1 e o D seja o meu estado 1, 0. Tá? Ou seja, vocês vão inverter essas duas linhas aqui. Ó. Tá? E eu quero que vocês me digam o que acontece quando vocês inverterem essas linhas. Tá? Ou seja, o meu estado C ele vai ser o meu estado 1 e 1 e o meu estado D, que é o meu estado de don't care, né? Ele continua sendo o estado de don't care, ele vai ser o estado 1, 0. Façam os mapas de Carnot, mas assumam essas combinações aqui. Tá? Para cada um dos estados. Vocês vão mudar aqui, vocês vão ter que mudar aqui, né? Tipo, o C vai ser 1 e 1. Vocês vão ter que botar um 1 aqui. Tá? Aqui também, ó, vai ser 1 e 1. Tá? E assim por diante. Façam isso e verifiquem como que fica o circuito de vocês. Refaçam todas essas etapas do slide com essas modificações, tá? no nosso circuito. E me digam depois como é que ficou esse circuito. Eu vou pedir que vocês façam um relatóriozinho, tá? Mostrando a diferença. Pode printar essa janela, a janela que deu o circuito, né? Esse circuito aqui, ó, ou o circuito do Logicim ali, vocês podem printar aquela tela e mostrar o circuito de vocês construindo. E dizerem qual é a diferença. Eu tive um circuito maior ou eu tive um circuito menor? Vocês vão ver que o circuito de vocês vai ser diferente. Simplesmente mudando a ordem das entradas. E essa diferença, infelizmente, a gente não tem como saber qual é a melhor atribuição dos estados que a gente utiliza nas nossas máquinas. É tudo por tentativa e erro. Certo? Então, a primeira vez que a gente fez, a gente definiu essas condições. Agora, a segunda vez, a gente vai definir essas condições aqui. Ó. Certo? E aí a gente vai ter um resultado diferente. Tá? E aí eu quero que vocês observem isso. Certo? Então, boa semana para vocês. Tá? Eu vou deixar a atividade no AVA com a descrição um pouco mais elaborada. Tá? E aí tentem fazer e submetam isso no AVA. Vai valer nota, obviamente, vai compor a nota do segundo semestre. Certo? Fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau.